até chegar no ponto de não precisar se alimentar mais. Chama-se viver de luz. Eles, normalmente, mas dentro da técnica está incluído necessariamente acordar pela manhã e se alimentar do sol, que é o prana. Então, eles se alimentam pela manhã respirando. Eles fazem, na verdade, o mesmo sistema da fotossíntese, né? Eles absorvem vitamina D, transformam a vitamina D em outros complexos no corpo e pronto, vivem assim. Tem pessoas que ficam anos dessa forma. O nosso mestre espiritual, Prabhupada, por exemplo, ele dormia uma média de 2 a 4 horas por dia. De 2 a 4 horas por dia, na fase dele, depois quando ele tomou o sannyasi, né? Quando ele assim, assumiu a missão espiritual dele, ele passou a dormir por volta de 2 a 4 horas por dia. Tem um grupo dentro da nossa tradição chamado os Goswamis de Vrindavana. Né? Os Goswamis de Vrindavana, eles dormiam 1 hora por dia. 1 hora por dia. Vou só aumentar um pouquinho o som aqui. Então, eles dormiam apenas 1 hora por dia. Na verdade, os yogis, que assim, são os yogis mais austeros, mais radicais, por exemplo, que vivem em ashrams ou que vivem nos Himalaias, eles passam dias sem dormir, né? Eles permanecem em estado de samadhi por muitos dias. E o samadhi não é sono, né? O samadhi é uma espécie de hipnose, de auto-hipnose, de hiperfoco, né? De longo prazo. Então, o sono, na verdade, ele é um... Bom, vamos fazer o seguinte, a gente está falando do sono, olha só que interessante, né? O sono é o tema, é um dos itens do tema que eu vou mencionar a respeito do porquê o céu é tão escuro, né? E eu vou fazer então os mantras, já vou juntar essas duas peças aí, porque eu acho que elas são compatíveis, tá? Vou fazer o mantra aqui, quem está na sala, a gente começou, entramos na conversa informalmente, mas eu me dei conta de que, na verdade, esse é o tema que nós estamos tratando. O Bhakta Gandiva, nós estamos na sala com o Bhakta Gandiva, o professor Raduin, a Joana, a Caromila, a Márcia Regina Moscato, a Raquel Rezende, a Renata Magna e a Bhaktin Tulasi Puja. Hare Krishna, Namastê. Muito bem, eu vou fazer o mantra então de introdução, tá? Exaltações ao mestre, e já vou então entrar no tema, tá? Agora são, deixa eu ver aqui, são 5 horas e 14 minutos, então nós vamos ter aí por volta de 50 minutos, né, disponíveis para comentar. Hari Om Magyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Tradução: muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como a Era de Kali, que é repleta de letargia, escuridão e esquecimentos, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento védico. Por ser ele autêntico, bem-aventurado e compassivo para com as almas condicionadas caídas, ele está então potencializando o meu coração com a capacidade para se entender os ensinamentos da sabedoria védica. A tal mestre eu ofereço minhas respeitosas reverências. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, então, olha só que interessante, né? O tema que vocês acessaram aí, a gente, né, pode chamar isso de você pode ver isso como uma coincidência,
atribui-se ao Einstein, né, o professor Einstein, essa frase, mas eu não sei dizer se realmente procede isso, embora a frase seja válida, é que nós podemos ver as coisas como coincidência ou como milagres. Tudo pode ser visto como uma mera coincidência ou como um absoluto milagre. Tá? Então a gente pode ver as coisas como mero acaso ou então conectada com um propósito absolutamente objetivo, né? Ou seja, superior, transcendente. E assim, eu não apostaria que não é exatamente um acaso, né? Vocês terem acessado o tema, né, do sono, que é uma das explicações que justifica o fato de o céu, né, o universo ser tão escuro. Nós temos no universo a 5%, 4%, que é o que nós chamamos de matéria bariônica, ou seja, aquilo que a gente pode, em tese pelo menos, né, para ser racional, tocar, ver, etc. O resto é matéria escura, é o que se chama de matéria escura, ou energia escura. Tá? Isso compõe 96, 97, 95% de toda a constituição do fenômeno que é o universo, a criação. E por que, né, o motivo de ser tão escuro? Por que seria tão escuro? Qual seria o objetivo, né, para esse ambiente ser assim tão escuro? Bom, nós estamos lembrando que nós estamos fazendo uma relação entre a criação, o processo da criação, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo a relação disso daí com o rastreador que nós estamos estudando, que é um princípio chamado, que é o princípio Akar, né, que é o código rastreador da alma, certo? Assim, existem... eu assisti um documentário ontem sobre a formação da cidade de Roma, e tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? E um outro ditado que diz: quem tem boca vai a Roma, né? Tem duas explicações desse ditado, né? É que conversando ou perguntando você chega a Roma de qualquer maneira, porque todo mundo conhece o caminho que leva até Roma. Ao mesmo tempo, também identificava que pessoas que iam protestar, né, qualquer pessoa que fosse protestar contra Roma deveria vaiar Roma. Então, quem tem boca vai a Roma. Bom, agora, quando um local ele é muito importante, ele é extremamente importante, então, de uma forma ou outra, a pessoa ou as pessoas saberão chegar até aquele local, tá? De uma forma ou outra. Por exemplo, os animais quando migram, não é? Eles possuem no centro do cérebro uma bússola de rastreamento, em que eles sabem exatamente a posição em que eles devem voltar por uma espécie de mecanismo de interpretação que acontece no cérebro dos animais, né? Salmão, por exemplo, eles são tirados de um local de origem, são levados para longas distâncias e eles retornam ao mesmo local. Borboletas, as borboletas monarcas, eu assisti recentemente um documentário sobre a história, né, das borboletas monarcas, como que elas vivem, né? E é simplesmente fantástico, né? É simplesmente fantástico a forma como elas migram, não é? A forma como elas sabem exatamente o caminho para onde ir, onde chegar, depois como retornar, os locais onde elas podem processar os seus acasalamentos e as suas desovas. É simplesmente fantástico a precisão geográfica que elas têm, já embutido dentro do mecanismo da construção, né, da formação do corpo delas, etc. E esse mecanismo de rastreamento ou
de intuição, né? Eles falam que isso é intuitivo, os animais agem por intuição. É muito simples, é muito simplicismo dar essa afirmação que é meramente uma questão de intuição, né? Nós falamos que é intuição porque a nossa capacidade no momento de entender os mecanismos que são envolvidos nesse processo é bastante pálido devido à nossa cegueira, digamos assim. E aí chamamos isso de intuição, né? Mas a precisão matemática e geométrica envolvidas na operação assim, exige muito mais do que uma mera intuição, né? Que é o que nós entendemos como intuição. Isso exige uma logística racional de inteligência extremamente e de reconhecimento de campo, né? Extremamente preciso e definido. Mas os animais, eles retornam para os seus locais de origem e ali eles realizam seus acasalamentos, etc. Então, um local importante, um ambiente importante, ele é sempre reconhecido, né, pela inteligência. Né? Ele é sempre reconhecido pela inteligência. Então, quando você está fora do seu ambiente natural, fora do seu habitat natural, a tendência é que você quererá voltar ao habitat natural para a sua preservação, para a sua manutenção, para a continuidade ou pelo menos para a percepção da própria existência, né? E o universo é um ambiente migratório, né? Como ele não é um ambiente estável, ele não é permanente, ou seja, a alma na condição de condicionamento ela não está ali para estar ali numa situação de permanência, então nós podemos verificar que é o equivalente de uma migração, né? Não é exatamente um ambiente definitivo, é uma migração. E essa migração nós chamamos de evolução, né? Então, o fato de ser muito escuro, né, é semelhante a uma floresta densa, mas ao mesmo tempo surge no ser, nessa densidade, a intuição, não é, de Deus, ou a ideia de Deus, chamada ideia de Deus. Né? É dito que a minha ideia, a ideia que eu faço, eu já comentei isso antes, né? Mas vale a pena comentar novamente, a ideia que eu faço de Deus é uma ideia que eu faço de Deus, mas a ideia de Deus não é uma ideia minha, né? Ou seja, não sou eu que crio a ideia de Deus, ela surge naturalmente, intrinsecamente ao florescimento da existência. Aí a gente, né, nós estamos falando em termos de humanidade, claro, a gente não está falando em termos de um único indivíduo, nós estamos falando em termos do contexto do coletivo da humanidade. Então, a ideia, por exemplo, a ideia do universo, ou o universo não é uma criação da minha ideia. O universo ele está aí, ele existe. Mesmo como sendo uma simulação de realidade virtual, mas ele tem a sua existência funcional. Então ele existe. Do ponto de vista pragmático, ele é funcional, portanto ele existe. E é como a matemática, por exemplo, né? Ela não é real no sentido absoluto, porém ela é pragmática. E aí nós temos, a partir disso, a consistência de realidade, ou seja, que a matemática existe devido à sua praticidade, né? A sua objetividade. Então, o universo ele não é uma criação da mente humana. Existe uma discussão filosófica se o universo é uma criação da mente humana, chama-se panpsiquismo, uma coisa assim. Não, é outra coisa. Mas existe uma discussão na filosofia de que se o universo ele é uma criação mental, né? De certa forma, essa ideia arranha o programa de fundo, mas ela é inconsistente porque parte de um princípio de que a mente seria absoluta, e não é o caso. Mas a questão é que o universo não é uma criação da mente humana. O universo simplesmente estava aí e nós observamos e percebemos que o universo é existente na medida em que nós interagimos e florescemos a nossa consciência, nós nos florescemos e percebemos que o universo existe. Então, nós explicamos o universo, nós ressignificamos o universo a partir da nossa interação com ele. Então, a ideia do universo é uma ideia humana,
Mas o universo em si não é uma ideia humana, não é uma criação da mente humana. É uma criação anterior à percepção humana. Até porque o planeta Terra, por exemplo, estava aí antes que o ser humano estivesse. Então, não é bem assim, né? Agora, da mesma forma, nós podemos aplicar esse mesmo princípio para o conceito de Deus, né? A ideia de Deus, a ideia que nós fazemos de Deus é uma ideia nossa. Nós criamos, na maioria dos casos, interpretações de Deus. E muitas delas sofrem influências geográficas ou até mesmo biológicas. E as ideias de Deus vão se formando baseado na experiência humana da interação com a natureza e com o próprio psiquismo, né? Então existem ideias psicológicas de Deus, existem ideias biológicas de Deus. Mas, independente de elas serem psicológicas, biológicas ou filosóficas, né, metafísicas a respeito de Deus, em todas elas nós podemos verificar um impulso natural para admissão intrínseca ou natural de uma intuição primordial de que existe um princípio absoluto, universal, que seria aí uma fonte criadora. Isso não é necessariamente uma criação humana. Você até pode combater, né, filosoficamente esse princípio, que é o que o ateísmo basicamente se propõe a fazer, não é? Eliminar esse princípio interno, intrínseco da inteligência, com a justificativa de que isso daí se deu devido ao fato de que o homem, vivendo, né, da escuridão, da ignorância, no topo das árvores, com medo, né, enfim, dos animais e se sentindo solitário, criou para si a ideia de Deus como um subterfúgio psicológico para aliviar, não é, o peso do medo da existência e das dificuldades da própria vida. Então, essa tendência de dar um significado às coisas é um fenômeno meramente humano e que, portanto, um fenômeno que poderia ser explicado do ponto de vista das reações químicas cerebrais interpretados pelas variações da psicologia ou da psique humana. Então esse é o ponto de partida em que se baseia, né, o princípio do ateísmo para justificar essa intuição de Deus, né? É claro que isso, não vou fazer isso aqui agora porque não é o tema, mas são posições vulneráveis, né, e facilmente refutáveis. Porém, é baseado nisso que se foi criado a ideia, por exemplo, do gene egoísta, que é o prêmio Nobel da biologia, esqueci o nome dele agora, e ele é um ateísta militante, então ele criou um conceito de gene egoísta, e ele então dá palestras ateístas explicando justamente esse ponto, né, de como é que, devido à carência afetiva humana, ele parte do princípio da existência de Deus. Mas o que acontece é que essa intuição intrínseca, ou esse princípio, esse impulso intrínseco da alma, da busca de um ponto original, ele é exatamente equivalente à migração dos animais, dos insetos, né, como as borboletas, os bisões, os pássaros, os patos, os gansos, enfim, todos os animais que migram para fazer a sua metamorfose, né, a sua transformação, a sua continuidade. E nós, enquanto almas, nós temos esse processo migratório também. A nossa migração é um pouco mais longa, não é? É porque nós, na verdade, estamos atravessando uma floresta, um campo muito, muito vasto, que é a própria criação. Nós precisamos transcender a criação, nós precisamos cruzar o universo todo para sair do universo e encontrar, não é, como salmões, o nosso lago original. E aí então quem sabe aí, não é, nos encontrarmos nas nossas origens. Isso é o que nós chamamos de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Agora, a explicação de que nós estamos envolvidos nessa migração, né, elas são o que se chama de religião. As religiões, elas têm como a ponto de partida a
prerrogativa de que estarão predispostas, ou seja, elas assumem para si a responsabilidade de dar uma explicação para esse fenômeno. Ou seja, elas pretendem explicar o porquê o universo existe, o porquê nós precisamos nos conectar com Deus e porque nós estamos teoricamente aqui. Isso é o que as religiões, os sistemas mais assim espiritualistas procuram fazer. Embora as religiões, elas, mesmo que de uma forma mais ingênua, elas têm elas assumem essa responsabilidade de maneira mais, digamos assim, mais clara, mais honesta, né? Pode-se dizer dessa forma. Enquanto que, de um modo geral, os espiritualistas abstratos não assumem essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, eles também não têm uma definição objetiva de verdade. É simplesmente uma consideração mais aleatória de processos de evolução, mas não tem exatamente uma definição clara de como é que seria esse final, né? Então só se fala de um retorno para uma fonte e tal, mas não se admite nenhuma explicação objetiva. E as religiões, embora sejam ingênuas de um modo geral, dando uma explicação dos funcionamentos pelos quais nós estamos inseridas, mas ao mesmo tempo elas dão uma definição clara, né? Tornam as coisas mais fáceis para que a pessoa envolvida nessa travessia, nessa migração, por exemplo, alcance aí o seu objetivo final, mesmo que não seja muito correto, muito preciso a definição do objetivo final das religiões, principalmente as monoteístas, aquelas que admitem um princípio Deus, muito embora os métodos ou o objetivo final possa ser questionado do ponto de vista da filosofia ou da teologia, a clareza de definição torna o rebanho, digamos assim, dá uma certa estabilidade psicológica e de organização social para o grupo. Por isso que as religiões são tão importantes, porque elas dão uma coesão de grupo e o grupo assim consegue ter uma ideia de começo, meio e fim. Isso dá uma estabilidade psicológica para o grupo e as pessoas vivem, digamos, felizes nesse contexto. Essa é uma função importante da psicologia da religião, que poucas pessoas, né, quando vão atacar as religiões, levam em consideração, né? Porque é muito fácil atacar as religiões, mas porque, claro, como elas estão assumindo uma posição, então viram alvos fáceis, né? O pensador grego dizia que se você não quiser ter inimigos, a melhor maneira de fazê-lo é não falar não tentar fazer nada. Mantenha-se calado, não fale sobre os seus entendimentos e pronto, você terá sempre amigos. Abra a boca, fale o que você deseja, o que você pensa e pronto, prepare-se, os inimigos virão. Porque você se torna vulnerável, né, quando você fala, quando você explica. As religiões, elas passam por isso. Então o aspecto de coesão que os sistemas religiosos produzem permite com que os seguidores tenham uma sensação de que eles estão fazendo uma migração, de que eles estão migrando e de que eles vão chegar no ponto certo e que vai ficar tudo bem. Então as famílias ficam felizes, ficam calmas, ficam satisfeitas e elas giram em torno daquele processo ali que é a religião em si. Tá? Agora, quando nós olhamos para o universo e vemos, né, essa escuridão, e a gente precisa dar uma explicação, quando nós estamos investigando, né, tentando compreender a mente do princípio criativo, ou a mente de Deus ao criar as coisas, e esse exercício é uma terapia ocupacional bastante saudável, não é rejeitável de forma alguma. Pensar sobre Deus significa pensar na complexidade de Deus, né? E a cada vez que você vai se aprofundando nessa complexidade, ela se torna cada vez mais interessante quando você consegue colocar as peças em ordem. Quando você não consegue pôr as peças em ordem, aí sim é que fica caótico psicologicamente do ponto de vista da filosofia. A filosofia que investiga a mente de Deus, ao mesmo tempo
que não consegue juntar as peças, ela tende a vivenciar o caos e a desintegração daquela coesão psicológica que os processos criam. Por exemplo, só para dar uma ideia aqui, vamos imaginar que nós estamos falando aqui, nós somos seguidores, né, de uma religião evangélica, pentecostal, né, tradicional. E nós estamos conversando entre nós esse assunto do porquê o universo é escuro e tal, e nós vamos perguntar para o nosso pastor, porque afinal de contas ele é um homem de Deus, e entre amigos não tem segredos, então uma vez que ele é um homem de Deus, ele é um amigo de Deus, então ele vai saber responder isso, já que basta ele falar com um amigo dele, e o amigo dele vai responder, e ele vai responder para nós, e vai ficar tudo bem. E nós vamos saber o porquê que Deus faz o universo um pouco mais escuro. Então nós vamos lá felizes para o pastor, perguntar para o pastor. E o pastor, então, se ele não souber a resposta, se for uma pergunta muito complexa que abale a própria fé do pastor, devido ao nível de dificuldade, então ele poderá usar dois recursos. Se ele for piedoso, mais misericordioso, vamos dizer assim, ele vai dizer simplesmente: filhinhos, esse é um mistério de Deus, e os mistérios de Deus serão revelados no futuro, quando nós nos tornarmos ungidos na graça do Senhor Jesus. Ótimo, ficou resolvido assim, ficou no campo do mistério. Ou então, se ele for meio rabugento, meio amargo, meio ranzinza, né? E ao mesmo tempo ele não tiver, se ele for rabugento, amargo e ranzinza, mas tiver respostas coerentes, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se ele não tiver as respostas, então ele vai partir para o ataque, ele vai ficar vingativo, ele vai ficar ressentido. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte para nós: vocês estão entrando num campo diabólico. Essas perguntas só podem surgir na mente de pessoas que estão sendo capturadas pelo demônio. O demônio entra na mente e coloca dúvidas no seu coração, que é para você se desviar do caminho do Senhor. O demônio é um lobo atraindo você. É o canto da sereia. Esses questionamentos acerca de Deus é um canto da sereia. Em breve vocês verão o próprio cão, o capeta. Então ele pode nos apavorar, né? E pronto, esse apavoramento vai fazer, também funciona, né? Como ele não tem respostas, então, e o ambiente é perigoso realmente, então assustar e apavorar é uma das técnicas utilizadas, né? Bullying teológicos também são utilizados, né? Ridicularizar, por exemplo, a relevância da pergunta. Então, quando o líder, quando o mestre, ou quando, enfim, qualquer representante de Deus, etc., ou espiritualista, ele não tem conhecimento, ele não tem base filosófica para dar uma resposta coerente, então o que ele pode utilizar também de técnicas como bullying, ridicularizando a relevância da pergunta, e com isso ele sutilmente ele ridiculariza o perguntador. Então, como nós já somos vulneráveis emocionalmente, então sofrer bullying é algo que nós queremos evitar. Então, para evitar de sermos ridicularizados em público, ou para evitar de sermos caçados, né, pelo escárnio das pessoas, então nós evitamos de fazer investigações mais sérias, porque isso pode criar uma pré-indisposição em relação ao grupo. O grupo está lidando com uma situação muito frágil, as pecinhas estão todas soltas, e quando você levanta a questão informando que as pecinhas estão soltas, o que acontece? O grupo então pode voltar-se contra você, e isso é perigoso. Então as pessoas não querem ser rejeitadas, e porque não querem ser rejeitadas, mantém as coisas como estão. Quer ver só uma coisa interessante, curiosa? Isso é um fenômeno coletivo, não acontece apenas dentro de religião, não. Acontece dentro de grupos, tá? De qualquer tipo, e filósofos também. Entre grupos de filósofos acontece. O Pitágoras, ele criou um teorema chamado Teorema de Pitágoras e tal, e ele fez lá umas equações. E teve um dos discípulos do Pitágoras que descobriu uma falha na equação. E esse discípulo apresentou essa falha diante do Pitágoras. E o Pitágoras ficou tão assim aborrecido com essa
essa exposição que os discípulos do Pitágoras pegou o rapaz e matou o rapaz, jogou o rapaz dentro do poço. O rapaz morreu. E era Pitágoras, entende? O Platão, por exemplo, ele saiu com a teoria, né, da República e ele tentou implementar a filosofia dele numa cidade. E ele foi escravizado. Ele foi preso, escravizado, ele viveu como escravo durante 1 ano e ele conseguiu fugir porque ele ia ser morto também, entendeu? Bom, aí a gente pode dar vários exemplos, tá? Então, assim que você demonstra uma falha, o que acontece é que ocorrem ressentimentos. Isso pode acontecer tanto individualmente quanto coletivamente, em sistemas políticos, em sistemas sociais ou em sistemas religiosos, ou em sistemas individuais, instituições individuais, né? É muito comum, por exemplo, isso acontecer também com pessoas, né? Dentro de relacionamentos. Quando assim, ocorrem os desgastes na relação e as pessoas relacionadas expõem as suas falhas, das duas uma. Da maneira como elas são feitas, elas podem gerar os chamados ressentimentos, né? Mas enfim, nós olhamos para o universo e nós queremos respostas para a criação. E montar as peças faz parte do processo da terapia ocupacional durante o programa da migração. E a migração é o que nós chamamos de evolução. Então, enquanto nós estamos evoluindo, nós queremos entender como as coisas estão funcionando, como elas estão predispostas, até para nós termos uma interação mais produtiva em relação a tudo que foi criado e a nossa situação dentro desse processo da criação. E uma das coisas que fez com que o ser desenvolvesse essa busca, esse desejo de busca, é justamente a escuridão do próprio processo do universo. Assim, ao fazermos a pergunta, por exemplo, do porquê o universo é tão escuro ou do porquê o céu é azul, nós estamos fazendo um hackeamento da mente de Deus, do porquê ele faz as coisas, tá? E a resposta do porquê o céu é tão escuro, apesar de que o céu é azul, que é um paradoxo, né? Ela só é possível de forma concreta ou de forma definitiva se a pessoa tiver à disposição dela, de forma visual, o teorema dos sonhos, tá? Então, o teorema dos sonhos, ele permite que a pessoa consiga juntar as duas peças. Se a gente tirar o teorema dos sonhos da operação, a resposta que nós vamos ter para o fato de o céu ser escuro é uma resposta mais psicológica. Agora, com o teorema dos sonhos, ela se transforma numa resposta mais metafísica, mais conclusiva. Então eu vou apresentar aqui as duas respostas, tá? A psicológica e a metafísica. Bom, existe um estudo que essa é a resposta psicológica, tá? Existe um estudo que foi feito com pessoas que trabalham à noite ou estudam de madrugada. É muito comum, como vocês mencionaram, que pessoas de uma natureza genial costumam ficar acordados de madrugada. O Newton, por exemplo, ele passava a maior parte da madrugada dele estudando, né? Isso não significava que ele passava a madrugada estudando e durante o dia dormindo, que tem pessoas que fazem isso também, né? Passam a madrugada assistindo vídeos no YouTube e depois passam o dia dormindo. E eles vamos dizer assim, a colocação é que eles se sentem melhor assim. Mas a gente sabe, né, que é um condicionamento de época. Então, mas os pensadores que têm realizações muito profundas, como vocês mencionaram, o Da Vinci, o Newton e outras pessoas,
normalmente usam a noite para fazer investigações e estudos, né? Aí isso se criou com isso uma certa curiosidade, né, em relação a isso daí, e se quis saber o motivo pelo qual, né, isso acontece. Depois de alguns anos estudando esse tema, chegou-se à seguinte conclusão, de que o ser humano, ao ver-se diante de uma escuridão, ele desperta uma reação primordial, que é encontrar uma solução para proteger-se do escuro, né? E aí se faz uma referência dos homens primitivos na caverna, que eles viviam. A caverna, na verdade, é por incrível que pareça, a gente fala que os homens da caverna para uma referência de primitivos, mas na verdade as cavernas já é a primeira demonstração evidente da evolução humana, é o início da evolução humana. Os homens das cavernas não são exatamente o arquétipo da ignorância, mas ele é a demonstração da inteligência humana. Por quê? Ele só conseguiu viver nas cavernas depois que ele dominou o fogo. Antes disso não era possível viver nas cavernas. Na verdade, nas entradas das cavernas, né? Por quê? Até então, vivendo no escuro, né, um ambiente cheio de florestas e cheio de animais, biologicamente, né, o dia com o pôr do sol, assim que o sol se punha, as coisas ficam escuras. E eles então se recolhiam para os seus abrigos de proteção. E inicialmente seriam o quê? O topo das árvores. E apesar de eles estarem no topo das árvores, ainda assim não era um ambiente completamente seguro, porque haviam animais que poderiam escalar as árvores também. Muito embora a probabilidade de eles serem pegos em determinados locais eram menos possíveis do que em outros. Então eles preferiam, evidentemente, ficar posicionados no topo das árvores para se protegerem em função do medo, já que eles tinham uma certa vulnerabilidade. Agora, quando ele descobriu o fogo, então, devido ao fato de que ele tinha o fogo, ele poderia colocar o fogo como um sentinela. Então ele conseguia dormir com mais tranquilidade. No topo das árvores, o processo de dormir é bastante... não é muito confortável. Enfim, as situações não são muito favoráveis. Por mais que você encontre um local adequado, seguro, para não cair, ainda assim existe o medo de que você possa ser atacado a qualquer momento. Então, essa situação de escuridão absoluta e vulnerabilidade foi o gatilho que produziu no homem a pressão de desenvolvimento da inteligência, segundo os estudos, né? Então, a inteligência do homem se deu como vulnerabilidade, porque ele não tinha garras, né? Não tinha pelagem protetora muito densa e também não tinha habilidades assim de velocidade. Ele era um ser vulnerável, né? Ele era tipo alimento para os demais, basicamente, né? O ser humano. Então, essa vulnerabilidade teria sido um dos gatilhos que pressionou para o desenvolvimento da inteligência, para o florescimento da inteligência, porque ele teve que encontrar formas de suprir essa vulnerabilidade. Como, por exemplo, é o caso de pessoas que não enxergam, que são cegas, mas que desenvolvem um alto poder no sistema auditivo, que a pessoa ouve muito bem, não é? Ou então o tato fica muito mais refinado, o olfato, para cobrir aquela deficiência visual. Ocorrem outros desenvolvimentos de outros sentidos. Então, o ser humano, devido à sua situação de medo, vulnerabilidade e escuridão, foi obrigado a desenvolver outras técnicas de automanutenção e de cuidados pessoais. E esse teria sido os motivos pelos quais a inteligência humana teria se desenvolvido, né, segundo esse estudo, o que aparentemente, né, é uma
se não for uma explicação precisa, ao menos ela é convincente do ponto de vista filosófico, da observação. Então, nessas descidas, né, e claro que, por exemplo, as árvores são espécie de para-raios, então os raios costumam bater nas árvores e fogo sai a partir daí. Então, o contato desses seres humanos com o fogo teria se dado, evidentemente, né, primeiramente através dos raios, que eles observaram que uma faísca batia na madeira e pegava fogo. Então eles, por essa observação, começaram a tentar replicar a faísca batendo uma pedra na outra, e acabou dando certo em algum momento, e eles descobriram então o fogo. E com o fogo eles conseguiram manter os animais perigosos à distância, porque eles perceberam que o fogo assustava todo mundo, né, evidentemente. Então eles, com o fogo na mão, eles conseguiam manter os animais perigosos à distância. E com isso eles colocaram fogo na entrada das cavernas e puderam abrigar-se no interior das cavernas, e o fogo mantinha os animais longe. E eles conseguiam então relaxar e descansar em paz. Ou seja, eles conseguiam dormir um pouco mais. E ao dormir um pouco mais, eles passaram a sonhar, né? Quando ocorre esse ambiente apropriado para que a pessoa possa dormir, então ela sonha. E através dos sonhos foram os primeiros vestígios do aparecimento dessa intuição de Deus, né? Que seria então, são os primeiros momentos aí das viagens místicas que o ser faz na relação com outras dimensões, através do sonho. E isso teria sido aí os motivos primários ou primórdios para o florescimento dessa intuição de Deus, né? Um pouco mais de espaço para dormir. Então, quando as pessoas estão estudando à noite, que tem uma ausência de luz no ambiente, então, psicologicamente, essa pressão de escuridão inconsciente assim, motiva a inteligência a buscar soluções para sobrevivência, né, para pré-existência. Então, haveria no cérebro humano um registro primitivo do medo da escuridão, e esse registro primitivo ativa gatilhos de busca de soluções mais rápidas de sobrevivência. Então, uma pessoa que está estudando um teorema, uma equação matemática, não é uma questão de sobrevivência, evidentemente, mas o gatilho primitivo da necessidade de sobreviver e encontrar soluções ajuda a pessoa a entender melhor os problemas que ela está lidando. Por isso que gênios têm seus insights, assim, seus estudos feitos no escuro, na madrugada, porque isso facilita o raciocínio. É muito comum pessoas falarem assim: eu estudo melhor de madrugada. E o motivo pelo qual isso se daria seria essa memória primordial da vulnerabilidade vinda de lá, dos topos das árvores. Então, os homens das cavernas seriam então, o primeiro impulso inteligente humano, que é o domínio do fogo, né? Não seria então já não seria mais um exemplo de barbárie ou de primitivismo, mas sim de evolução e de inteligência. Bom, essa então seria uma explicação psicológica para o universo, porque, veja bem, a escuridão do universo, né? Porque se nós temos aí um ambiente escuro, isso pressiona vamos dizer aí, as almas condicionadas, não é? Aqueles que estão presos à floresta, a buscarem a solução para dar uma luz para essa escuridão e se sentirem menos escuros, digamos assim, menos perdidos. Para isso eles precisariam de algum tipo de luz. Então, a pressão psicológica que essa escuridão produz faria com que o ser buscasse para si mesmo explicações mais metafísicas da existência, ou seja, elas precisariam de uma espécie de tocha, né? Uma espécie de fogo que as protegesse dessa escuridão. Então, o universo ser escuro, do ponto de vista
psicológico é funcional para incentivar a alma condicionada a admitir ou a buscar um princípio ou a explorar essa intuição de Deus. Quando a pessoa tem, vamos dizer assim, né? É muito comum a gente usar esse ditado: se você tem Deus no coração, onde está Deus, não há escuridão, não é? Deus é luz, onde há Deus não há escuridão. Então, diante dessa escuridão observada, ter Deus é um alívio, é um atenuante muito bem-vindo. Por isso, uma das motivações psicológicas para o universo ser escuro seria não para causar medo ao ser, mas para pressioná-lo a buscar a luz. Isso seria psicologicamente favorável, né? Bom, em relação à intuição intrínseca que o ser tem acerca da existência de Deus. Agora, se nós pegarmos o Teorema dos Sonhos, aqueles que conseguiram, né, já dominar, né, essa informação, aqueles que já conseguem visualizar esse mosaico, você tem aí um sistema de simulação, né, em andamento. E a simulação requer uma hipnose coletiva em que o ser, então, ele é colocado para dormir e sonhar. Normalmente, quando nós vamos para a cama, para dormir, nós apagamos as luzes. Por quê? É favorável a escuridão para se adormecer, para adormecer. Um hipnólogo, por exemplo, ele vai, então, colocar a mão na frente dos olhos e vai fechar os olhos para dar comandos de hipnose. Então ele coloca a pessoa no estado de escuridão latente, né? E porque isso é favorável para a hipnose em si. Então, se nós temos um universo escuro, isso é mais favorável, né, de acordo com o funcionamento da biologia do cérebro, para os processos de absorção da vivência dos sonhos, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, as duas coisas precisam estar em ordem para os sonhos serem manifestos. Uma escuridão acentuada, acompanhada de um sistema de segurança em que permite com que essa escuridão seja profunda, ou seja, que a pessoa se aprofunde nessa escuridão. Ou seja, a pessoa, para adormecer profundamente, ela precisa ter em si, não é, uma situação que dê segurança a ela. Senão ela fica assim o tempo todo, como alguém que está dirigindo um carro, né? Fica o tempo todo assim, tendo que acordar, porque ela não pode dormir em função da situação de insegurança que ela está. E o universo, com essa característica, permite com que as almas condicionadas que estão em estado de sono ou de sonho sejam absorvidas plenamente nessa ilusão. Por quê? A ilusão, ela é funcional. O ser precisa estar completamente absorto na ilusão para que ela se torne real do ponto de vista perceptível. Por exemplo, óculos de realidade virtual, não é? Eles cobrem toda a luz, eles te isolam dentro daquele sistema de holografia, ou seja, aquele plano, né, que é uma simulação, que é uma realidade projetada. E nesse ponto, absorver-se nessa projeção é o que dá o êxtase da brincadeira do óculos de realidade virtual, por exemplo. Você precisa de um ambiente externo escuro para que se possa então absorver-se completamente. O cérebro, ele fica fechado numa caixa hermética, que é o crânio, né? E a luz não chega até o cérebro. O cérebro, ele fica num local, numa caixa escura, completamente escura. E é o cérebro que enxerga a luz, na verdade. Os olhos, eles não enxergam. Os olhos apenas captam fótons, que são, assim,
frequências de ondas, e essas frequências de ondas são transformadas em impulsos elétricos pelo sistema nervoso central, e esses impulsos elétricos são interpretados no cérebro na forma de luz. Então nós enxergamos a partir de um ambiente completamente escuro, que é o cérebro que enxerga, na verdade. Então é exatamente a tecnologia de um óculos de realidade virtual. É exatamente. Então, na verdade, nós replicamos o funcionamento das coisas. Assim, se nós temos um sistema de sonhos em andamento, um ambiente escuro é apropriado para que o sonho, ou seja, para que a experiência da ilusão do sonho seja profunda e seja bem real, no sentido da percepção dela, né? E nesse sentido, o universo escuro ele cumpre uma função muito mais inteligente dentro do contexto, né? E assim, as almas condicionadas podem absorver-se completamente nos seus personagens individuais e satisfazer os seus desejos de poder e de conquista. Então aí elas podem ir trocando de posição e eventualmente eles podem assumir posições grandiosas, né, de poder e de prestígio, sejam elas de primeira, de segunda ou de terceira escala. E tem o grande contingente que vai dar sustentabilidade para que um pequeno grupo consiga vivenciar a experiência do poder em si. Por isso que as sociedades normalmente são baseadas nisso daí, né? Você tem uma grande quantidade de pessoas que produzem uma base e você tem uma pequena quantidade de pessoas lá que desfrutam dos resultados dessa base, que é a base da pirâmide social. Isso é muito comum. Só que no caso da relação de realização das almas condicionadas, essas posições elas trocam, né? Então uma hora você vai fazer o papel lá do rei poderoso, e aí você vai ter a oportunidade de lidar com o poder nas mãos, etc. E vamos ver o que você vai fazer isso, dependendo de como é que você se relaciona com isso, então isso pode ser evolução ou regressão. Se houverem abusos do poder, normalmente vai haver, né, nas primeiras etapas, a alma então desce de volta para o contingente, deixa de ser lá um rei e vai vivenciar as posições de um mendigo, de um camponês, e gradualmente ela vai desenvolvendo créditos, porque o camponês ele planta batata, e a batata é alimento. Então quando ele vai até a feira, ele vende a batata e volta para casa, o que ele produziu para o grupo? Alimento. Então isso é considerado piedoso, isso é oração. Então entra lá no crédito dele, piedoso, toma batata, fez uma piedade, então vai entrando. Então quando esses créditos vão aumentando, ele assume novamente a posição de prestígio, aí está no topo de novo. Chega lá, comete abusos, volta novamente. E esse processo de vai e volta, depois de centenas de operações, a alma adquire a sabedoria, a percepção de que da humildade, né, da empatia, enfim, da compaixão, e eventualmente quando ela chega nesse nível de compaixão, então a pressão do poder sobre ela já não é tão efetiva no sentido de torná-la abusiva ou talvez violenta, quem sabe, né? E por isso ela consegue lidar com essa experiência de poder, mas condicionado à compaixão, que é o que nós chamamos de amor. Uma pessoa pode ser poderosa, não tem problema nenhum. O que ela não pode ser cruel, né? Uma pessoa poderosa e piedosa é ótimo, é muito bom, né? É bom que o poder... Bom seria se o poder estivesse nas mãos das pessoas piedosas e se elas conduzissem, né, a humanidade. Isso seria mais perfeito. Na verdade, basicamente esse é o nosso ideal político, né? Eleger pessoas piedosas para que tomem conta do poder. Só que o que acontece é que quando eles tocam no poder, eles ficam relativamente alterados, que é o que o filme do Senhor dos Anéis tenta mostrar, né, com o toque do anel lá, que a pessoa que toca o anel fica alterada psicologicamente. E todo o processo que é a migração nessa floresta escura tem a ver justamente com isso, né, com a nossa experiência com o poder, lidar com o poder. E superar esse desejo, essa ânsia, né, essa ambição, essa voracidade pelo poder, e isso se faz com um antídoto que é o desenvolvimento da empatia. Só que até chegar nesse ponto da empatia,
o ser já cometeu muitos e muitos erros, e esses erros na relação com o poder provocam reações, e essas reações provocam sofrimentos, e devido aos sofrimentos consequentes das reações produzidas na interação com o abuso do poder, é que faz com que o ser fique mais quebrantado, digamos, a princípio pelo menos mais humilde em relação a esse exercício, e é nesse ponto que é, como se diz, né, a humildade é o começo do conhecimento, mas para chegar à fase da humildade, o ser precisa ser quebrantado, ele precisa estar com o espírito quebrantado, e é justamente as leis do karma que tem essa função de quebrantar o espírito para que ele então desenvolva a humildade, e a partir da humildade comece a percepção da empatia, da compaixão, e o exercício de compaixão vai gerando uma atmosfera de consciência, e eventualmente esse ser compassivo ele então admitido nas fases superiores, e ele supera então as fases de carbono. Mas a escuridão, nesse caso, tem a função também psicológica de dar aos seres a noção muito real de realidade, ou seja, elas precisam vivenciar integralmente os seus objetivos, de seus desejos, e para isso é preciso de um sistema bem fechado para que as pessoas fiquem aí vivenciando essas experiências de forma integral. Então, uma hipnose induzida, a escuridão é favorável. Tá? O universo ele é escuro porque ele tem uma função hipnótica para aprofundar as almas no seu estado de sono, que é o seu estado de coma, e aí em estado de coma, em estado de sono, em estado de hipnose, elas podem sonhar com as suas posições, né, com os seus personagens. Eu sou o Michael Jackson, mas eu sou o mendigo. Poxa, mas eu queria ser uma doutora, porém sou uma enfermeira. Mas a doutora queria ser a presidente da Câmara, o presidente da Câmara quer ser o chefe do Estado, e o camponês está desejando ser um artista famoso. Então as pessoas elas vão desenvolvendo seus desejos e eventualmente elas vão criando créditos, e esses créditos dão a elas recursos para que elas vivenciem os seus desejos. Enquanto elas estão vivenciando os seus desejos, elas acreditam sinceramente que elas são aquilo que elas veem quando olham para o espelho. Isso é basicamente a simulação, né? Chama-se Maya ou a ilusão. Mas essa ilusão ela é funcional. Ela tem o objetivo de quebrantar o espírito para que ele chegue ao estágio de compaixão, que é quando ele então, essa alma, né, esse ser, começa a encontrar-se com sua natureza intrínseca real, e que, portanto, ela já começa a encontrar o caminho, a senda por onde ela sairá dessa floresta densa e escura. É mais ou menos como o espermatozoidezinho ali, né, na migração para tentar chegar até o óvulo. Então chega o momento em que ele começa a perceber lá na frente, né, a luz, né, que seria aí o caso, o óvulozinho. E essa percepção, essa sensação de saída, normalmente acontece quando o ser começa a despertar o seu princípio de compaixão, né? Então é isso, pessoal. Assim, os fatores psicológicos estão relacionados com a facilidade que o escuro produz, né, no processo de empurrar o ser para a busca das soluções, e portanto floresce a intuição de Deus, fica formalizada, ou seja, fica cada vez mais bem formatada, a ideia de Deus fica cada vez mais refinada. A ideia de Deus é primitiva, o impulso de Deus é primitivo, porque é intrínseco à alma, mas a construção da ideia de Deus ela vai se refinando na medida em que o ser vai evoluindo. E quando o ser fica muito evoluído, a concepção védica de Deus fica mais apropriada, fica mais equivalente a, assim, pessoas muito evoluídas vão precisar necessariamente da concepção védica de Deus para continuar a operação, senão ela fica estagnada inevitavelmente. E o fato metafísico de que é uma simulação. Então, para entender a escuridão do universo do ponto de vista de uma explicação metafísica, é muito mais favorável você ver o universo do ponto de vista de uma simulação, porque isso facilita no processo da interação com a hipnose. Bom, basicamente é isso, né? Se
estou com uma intuição aqui de que tem alguma coisa a mais que eu poderia falar e que eu não me passou despercebido. Mas eu acredito que, eu acho que cobri aí uma grande parte, né, desse contexto aí. Claro que fisicamente as explicações são outras, né? Existe um chamado paradoxo de Euler, paradoxo de Olber, que dá uma explicação física para o fato do universo ser escuro, tá? Tudo bem, então tá ok, né? Essa explicação é válida, evidentemente, mas ela não é metafísica. A gente está buscando uma explicação metafísica para o fato do universo ser escuro, assim como o professor Einstein explicou por que o céu é azul do ponto de vista da física, da interação com os gases, e o Renato Russo perguntou por que o céu é azul do ponto de vista metafísico. Então, para explicar, né, o céu azul, nós vamos precisar de teologia, ou seja, de metafísica. E o Teorema dos Sonhos consegue fazer essa operação relativamente de uma forma simples. E para explicar a escuridão do universo do ponto de vista metafísico, sem o Teorema dos Sonhos, o que sobra é um medo, né? O que vai sobrar aí é um criador capaz de fazer uma coisa escura, amedrontadora. Portanto, a gente já entra num sadismo teológico. E esse é um grande problema, porque isso faz com que as pessoas também sintam medo, desconfiança de Deus e o acusem sutilmente, evidentemente, né? Não é uma acusação pública, formal, é uma acusação sutil, que é baseada na ignorância. Então é perdoável, sim, é perdoável, mas apenas até enquanto não se entende o problema. Depois que se entende o problema, insistir na acusação não é mais perdoável, né? Uma criança fazendo xixi na sala aos 3 anos de idade é perdoável, aos 7 não mais. Muito bem, a não ser que a criança tenha problemas mentais, né? Aí não tem nem como perdoar, né? Você simplesmente tem que lidar com aquilo. Então, a nossa posição não é a posição de pessoas com problemas mentais, não necessariamente. Nós somos buscadores, filósofos e pensadores. Portanto, essa posição está fora da equação, né? A posição de uma pessoa com esses problemas. Mas o cinismo e a ignorância devem ser eliminadas da operação, caso a ideia de fato seja experimentar o amor a Deus, o amor ao Supremo. Tá? Muito bem, pessoal. Eu vou parar aqui, né? Na verdade, eu preciso necessariamente parar aqui. São 6 horas e 13 minutos. Nós precisamos, né, sair da sala para entrar na outra sala. Mas é um assunto, né, que a gente poderia ficar falando aí horas e horas e horas e horas e horas, que não esgotaria, né? Existem muitas variantes, muitos detalhezinhos aí que podem ser, inclusive, explorados. Mas, de um modo geral, é isso daí, tá? Namastê, Hare Krishna. O vídeo está gravado, eu vou liberar o vídeo em breve. E se alguém quiser depois deixar aqui, né, nos comentários do grupo do Liberação AK, perguntas e comentários acerca do que foi falado aqui, seria até interessante, né, para assim, explorar o conteúdo, para não deixar ficar espaços muito vagos, né, um vácuo muito expandido, e manter a coerência do raciocínio, porque essas peças elas são muito leves, e se elas não forem mantidas num campo visual, fatalmente você vai perder a noção da relação entre elas, e isso tudo vai ficar parecendo muito esotérico, muito abstrato, muito místico, mas vai ficar sendo sempre assim, esotérico, abstrato e místico. Você não vai conseguir visualizar a coerência disso tudo. Então vai ficar parecendo Atlântida ou alguma coisa assim mais surreal, né? Menos pragmático. E esse não é o objetivo do conhecimento védico. O conhecimento védico é muito pragmático, racional e objetivo. Então, a sugestão é que você chegue a esse ponto, tá? Para que você tenha domínio ou posse de toda essa informação que está sendo disponibilizada. Ok? Muito bem, então, senhoras e senhores, vamos finalizar, não é? Bhakta Gandiva, Hare Krishna, Namastê, Professor Harduin, Joana, Carolmila, Márcia Regina, Raquel e Renata Magna. Namastê, Hare Krishna. Namastê, Hare Krishna.